Um homem de 33 anos foi preso em flagrante após tentar matar a facadas a esposa, também de 33, ontem à noite em Moreira César. A arma foi apreendida. A vítima foi para a Santa Casa da cidade, medicada e liberada. E continua internado na Santa Casa de Aparecida o homem que foi esfaqueado ontem à noite na Praça Padre Vitor Coelho. Ele foi ferido no rosto e no peito pelo ex da namorada. O suspeito, que está foragido, tem 39 anos e já cumpriu pena por tentativa de homicídio contra a ex-companheira. O estado de saúde da vítima é estável. Taubaté baixou a infestação do mosquito Aedes aegypti. A análise de densidade larvária divulgada hoje revelou a maior queda dos últimos 6 anos. 3.600 imóveis foram vistoriados em todas as regiões da cidade. E o índice de densidade larvária ficou em 0,3. Em outubro do ano passado estava em 1,7. Segundo o Ministério da Saúde, o ideal é que a análise não passe de 1. Acima de 1,5 já há o risco de epidemia. O resultado de outubro é o melhor desde 2010, quando teve início o monitoramento na cidade. O trabalho de controle da infestação do mosquito Aedes aegypti é feito 3 vezes ao ano, nos meses de janeiro, julho e outubro. Os agentes verificam a existência de larvas e definem estratégias de combate de acordo com as áreas de maior infestação. E a gente conversa sobre este assunto com a coordenadora do caso Controle de Animais Sinantrópicos de Taubaté, a doutora Daniela Bittencourt. Obrigada, Daniela. Boa noite, doutora. Boa noite, doutora. Bom, é um resultado melhor apresentado desde 2010, quando começou esse levantamento. Quais são os fatores que levaram a essa redução? A gente acredita que o grande fator mais importante de todos é a colaboração da maioria da população de Taubaté. Nós entendemos que as atividades da Prefeitura estão tendo resultado, essa parceria do poder público com a população está dando um bom resultado e tem que continuar, precisa continuar para a gente afastar o risco de novas epidemias. Vocês dividiram a cidade em regiões, se não me engano são 6 regiões, 6 áreas para fazer essa análise de densidade larvária. Como que é feita essa análise? Vocês colocam armadilhas, enfim, como que é feito esse monitoramento? E eu queria que você dissesse também quais as áreas que apresentaram os menores índices e os que ainda preocupam vocês. Então, essa análise ela é feita com um sorteio de moradias, são sorteados quarteirões em todas as 6 regiões da cidade e os agentes eles visitam casa a casa desses quarteirões sorteados e procuram larvas nas residências. Eles levam o material, coletam essa larva e levam depois para o nosso laboratório para saber se são larvas de mosquito Aedes aegypti. E logo depois dessa análise, a gente consegue distinguir quais são as áreas com maior infestação. Neste caso, nessa última avaliação, a área onde teve maior infestação foi a área 6, que nós chamamos da parte que vai desde o Belém até o Continental, Estoril, São Gonçalo, Cidade Jardim, a parte alta da cidade, mais próximo no sentido de Caçapava. E, apesar de tudo, foi um índice de 0,9, não é um índice alarmante, mas foi o índice mais alto encontrado na cidade. E a região central, que também teve um índice elevado, na última densidade. Foi a que mais preocupou no último levantamento. Jardim das Nações, etc. Na avaliação feita em julho, a região 4, que é a região central e Independência, foi a região com maior índice. Dessa vez, ela deu o índice menor de todos, foi 0,1, assim como a área 1 e a área 5, que é a parte baixa da cidade e a parte da região do Três Marias, Chácara Silvestre e Imaculada. Então, essas áreas todas tiveram uma queda significativa e a gente deve isso ao trabalho incansável da equipe e principalmente à colaboração da população. Bom, todo mundo fazendo o dever de casa certinho, né? Tem que ser. Esse resultado mostra que Taubaté estaria, então, livre desse risco de uma nova epidemia. Mas isso não significa que o Aedes aegypti a gente pode ficar descansado em relação a ele, né? A prevenção tem que continuar. Essa análise ela é amostral. Ela é um indicativo que tem menor risco de epidemia, mas nós não podemos descartar. A gente tem que continuar fazendo a lição de casa, continuar cuidando dos quintais e de dentro das residências, não esquecer de nenhum local onde possa haver um pingo que seja de água parada, que possa ter volume suficiente para a reprodução do Aedes aegypti. Vocês ainda encontram muita porta fechada ou ainda não? As pessoas estão se conscientizando? De um modo geral, as pessoas hoje já deixam a equipe entrar com mais facilidade, até porque aqui em Taubaté nós temos uma infração. Quando a pessoa ela proíbe a entrada da equipe, ela recebe um auto de infração no valor de R$500. Então, é muito mais difícil você haver a recusa à entrada da equipe. Agora, infelizmente, a gente ainda encontra muito imóvel fechado. Imóveis onde a pessoa não está em casa, não há ninguém em casa, está
está trabalhando e aí quando a equipe vai bater, não encontra ninguém em casa. Para isso, a gente tem trabalhado no horário expandido até o pôr do sol. No horário de verão, né? Até as 8 da noite. No horário de verão, até as 8 da noite. A densidade larvária, essa amostragem, ela costuma direcionar as estratégias de trabalho de vocês. Com esta redução, mudou alguma coisa? Nós estamos programando o caminhão catatreco agora para a área 6. A gente estava trabalhando até então na área 1 e estamos voltando agora para a área 6. Provavelmente, semana que vem, já estaremos no bairro São Gonçalo. Ok. Tá certo. Agradecemos a presença da doutora Daniela Bittencourt, ela que é coordenadora do Controle de Animais Sinantrópicos de Taubaté. Obrigada, bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Boa noite. 4 meses depois do fim da Zona Azul em Taubaté, é preciso paciência para encontrar um lugar onde estacionar. E sem rotatividade nas vagas, os comerciantes temem prejuízo nas vendas, principalmente durante as festas de final de ano. Encontrar uma dessas no centro de Taubaté é raridade. O cordão de veículos estacionados nas ruas da cidade cresce. Muitos motoristas deixam o carro de manhã e só voltam para buscá-lo depois do expediente. Isso quando motos não estão paradas no lugar dos carros. Só com muita sorte mesmo para garimpar um espacinho nessa escassez de vagas. Para andar aqui em Taubaté, principalmente se às vezes você quer coisa rápida lá no centro, né? Já é mais difícil de você achar vaga, né? Então você tem que optar um pouco por baixo, aqui nos lugares mais longe, né? Às vezes você tá com criança, né? E é coisa rápida, então você tem que correr, senão você não acha a vaga, né? Placas dão a impressão que o serviço da Zona Azul continua funcionando na cidade. Elas estão espalhadas por diversas ruas e confundem os usuários. Eu fico confuso, porque tem as placas, mas não vê ninguém na rua. Aí fica complicado pra gente. Hoje faz 4 meses do fim do contrato da empresa Spark, que havia vencido a licitação e implantado o sistema em setembro de 2015. Desde então, a cobrança foi suspensa e os parquímetros retirados. O Band Cidade mostrou o caso. No início de junho, a prefeitura já havia cogitado romper o contrato. Na época, 18 notificações foram feitas contra a empresa devido às constantes reclamações dos motoristas com o serviço. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui do município, a abertura de uma nova licitação para a escolha de uma empresa para administrar a Zona Azul aqui da cidade deve acontecer só no ano que vem e ainda assim sem data definida. A responsável pela pasta, Dolores Moreno Pino, disse que questões burocráticas travam o início de um processo neste momento. Tem todo o processo, o edital tem que ser todo revisto, o departamento de compras tem que fazer uma nova análise, verificar quando pode ser publicado. Então, tem toda uma tramitação agora que é bem burocrático e nós vamos partir do zero novamente. Sem a cobrança do estacionamento rotativo e a consequente falta de vagas no centro da cidade, os comerciantes temem prejuízos, principalmente perto do período das compras de fim de ano. Todo mundo chega, busca um lugar para parar, acaba não encontrando, porque quem estaciona o carro no início do dia deixa parado até o final do expediente e isso atrapalha, porque as pessoas precisam de vagas, né, que estejam entrando e saindo os carros das vagas, porque se encontrem mais lugares para se estacionar. Esses possíveis transtornos são reconhecidos pela Prefeitura, que garante intensificar a fiscalização no trânsito para evitar prejuízos ao comércio. Nós não gostaríamos de ter tido esse problema. Infelizmente, a empresa que entrou na licitação não cumpriu as exigências. A população ficou à mercê desse problema, né? O que nós faremos é intensificar a fiscalização com os fiscais de trânsito agora, principalmente em novembro e dezembro, que é um período que as pessoas vão às ruas para fazer compras, né? E nós temos que incentivar o comércio até por conta dos problemas de economia que nosso país vem enfrentando. Em 2013, os serviços da Zona Azul foram suspensos em Taubaté pela primeira vez, quando o contrato com a empresa venceu. Em 2014, foi feita uma licitação. 2 empresas participaram, mas só em abril de 2015 a vencedora foi escolhida. O investimento na instalação do sistema foi de R$1,5 milhão de reais. E mesmo com tantos problemas, parece que a Zona Azul deixou saudade. Eu prefiro, porque sempre você vai achar uma vaguinha. Às vezes perto de onde você vai, às vezes mais longe e tal, mas tinha. Hoje, para você encontrar uma vaga, está meio impossível.
Pelo jeito, o problema da Zona Azul em Taubaté vai mesmo ficar para o próximo prefeito. Mas quem é que vai administrar a cidade a partir de janeiro, hein? Se o resultado das eleições continua suspenso. Taubaté, além de capital nacional da literatura infantil, também poderia ser chamada de capital da indefinição política. E quem sofre é a população. Depois do intervalo, futebol feminino, São José empata na primeira partida da final da Copa do Brasil. E uma gincana ecológica sobre a reciclagem de óleo de cozinha. A gente volta dentro de instantes, horário de verão, 7h10 agora.